na sala. Boa tarde, professora. Boa tarde, querido. Professoras. Oi, Matheus. Oi, Gente, Vitor. Ele só não abre a câmera, só, né? Não, os Tá e-mails... gravando, né? Vou abrir, professora, vou abrir. Como esses alunos são queridos, Lari? Você viu que tem aluno que manda pra gente assim, pô, professoras queridas, tem uma ótima semana. É a gente mesmo, não, completamente. Eu recebo isso, eu acho super justo. Eu respondo assim, me chamou, professoras lindas e queridas, me chamou. Sou eu. Nada de ironia nesses e-mails, Se for o Vitor, não acredita, não. Ele é falso, professoras. Olha que menino, na minha cara ainda. Pois é. Gente, o Vitor, essa faceta eu não vejo, porque o Vitor sempre falou comigo, ó. Tipo assim, ó, face to face, assim, ó. Tipo, cara a cara, rapaz. Aí, viu? Respeita a minha história. Queridos, eu vou passar uma revisão do que eu já corrigi de trocador de calor. Eu não ponderei a nota, tá? Só pra ficar claro, eu não ponderei a nota. Que ainda falta eu ver os cálculos e a simulação. Eu só dei uma olhada no texto e gostaria já de pontuar algumas coisas, tá? Então, antes de começar a aula, eu vou começar a pegar aqui a apresentação e falar a respeito um pouco do relatório do trocador de calor de maneira geral. Bom, uma coisa que vocês já não têm justificativa de apresentar é cálculo em cima de cálculo. O que eu quero dizer com isso? Desenvolver o relatório é como se fosse uma apresentação de um exercício. Não tem essa justificativa. E eu vejo que, apesar de estar em Lab 3 e algumas coisas já terem sido tratadas lá de Lab 1, ainda está vindo um passivo. Deixar gráficos acumulados sem ter uma introdução para os textos, para chamar um gráfico ou outro. A comparação de gráfico, pessoal, entre um e outro, olha só, teve grupo que fez isso de maneira rica, comparou um gráfico com o outro, mas falou figura acima, figura abaixo. Isso também a gente já tratou lá de Lab 1, a gente chama pela figura, porque o leitor não pode ter dúvida nenhuma de que gráfico, qual imagem que você está trabalhando. Então, quando eu digo apenas cálculos, eu quero dizer que a organização desse texto, que agora é resultados e discussão, né? Não é resultado e discussão, né? Em capítulos distintos, está num único pacote, ele tem que estar harmonioso. Então, não cabe mais essa história de apresentar só cálculo. O outro item, isso aqui, alguns fizeram essa comparação. Quando a gente fala risco de operação do equipamento, pessoal, eu aceito que vocês falem ele de maneira geral, no contexto industrial, mas o foco, o que era? Verificar o risco da operação do equipamento em aula, Por quê? Porque eu quero que vocês observem, começam a ter a criticidade, já começou lá de Lab 1, né? Comecem a ter um pouco mais de robustez quando a gente fala de risco. Trocador de calor, olha só, né? O equipamento ele está isolado, ele tem uma linha, um sistema de vácuo, mas ele tem um botijão de gás lá, né? Então a gente tem um risco de vazamento de gás, que é de fato a fonte mais relevante da aula. Então, alguns grupos citaram legal, alguns grupos viajaram, tipo assim, foram uma viagem só de ida, só tocando a respeito desses riscos de maneira geral. De maneira geral, é geral, né? A ideia é que vocês consigam fazer essa observação no cenário existente. Pessoas podem ir conversando comigo, tá? Pode ir conversando comigo. Professor, eu entendi de outro jeito. Não ficou claro. Então, a gente está no início ainda desse trabalho com os relatórios, então que fique claro que é o risco de operação do equipamento em aula. Quiser agregar com outras informações, perfeito, eu vou considerar, vou olhar, mas a ideia é que vocês mantenham essa robustez da observação do risco do equipamento específico, né, no cenário específico. Essa história de cenário, ele também leva a um questionamento, que eu falei, não só cálculo, é raciocinar a respeito do cenário que ele está inserido, e nisso, olha,
a maior parte pecou. Alguns não, alguns grupos, até aqueles que a gente já estavam conversando, que a gente começou a amadurecer com relação a discutir a operação, o cenário de operação daquele trocador de calor, começaram a inserir. Mas a maior parte dos grupos não tocou nem um pouco a respeito do cenário. Gente, então vamos lá, né? Vocês estão trabalhando, seja numa observação de pesquisa, alguma observação da pesquisa, alguma observação de uma área industrial, se vocês não tiverem, não treinarem esse potencial da observação do cenário, do que pode estar errado, seja na sua pesquisa, na sua bancada de pesquisa, seja no seu trabalho, por exemplo, numa indústria, ou seja mesmo no desenvolvimento de um projeto, a realização desse teu trabalho já vai estar falho. Então, essa questão que a gente colocou lá de raciocínio é, de fato, também verificar o comportamento desse cálculo em torno desse cenário. O trocador de calor tinha muita coisa, muita coisa. Semana passada a Silvia deu aula, eu fiquei aqui com vocês, fiquei com algumas equipes discutindo, e não vi isso sendo discriminado na maior parte dos relatórios. Não vi isso sendo discriminado. Até esses itens eu já comecei a elencar lá dentro da planilha, quando eu comecei a pontuar. Pessoas, o mais simples, né, que a gente trabalha, desde quando a gente trabalhou lá em Lab 1, é erro de instrumento, né? Erro de instrumento. Esse daí, puxa, professora, eu estou cansada de falar de erro de instrumento. Legal, então a gente tem o termopar e a gente tem o rotâmetro, né? A gente tem esses dois itens, né? Termopar, professora, eu tenho uma incerteza na leitura. O rotâmetro, por exemplo, a gente sabe que ele foi calibrado com água, a temperatura de 25 graus, e eu não estou passando nessa temperatura necessariamente. Erro de instrumento foi bem simples. Simples. Só que agora, pessoas, vocês associaram com a simulação. E conforme eu falei, a simulação ele vai tratar esse cenário de maneira estática e perfeita, Mesmo quando a gente coloque essas temperaturas lá na simulação e você dá um grau de liberdade para observar qual a temperatura que está saindo, até mesmo na semana passada eu falei, pessoas, essa temperatura é compatível com a temperatura que a gente coletou, é compatível, por quê? Essa temperatura, né, mesmo que ela tenha pequena variação, falou assim, professora, a variação é muito pequena, essa variação é justificável, seja pela flutuação que a gente tem da vazão, vamos pensar nesse caso aqui, pelo rotâmetro, seja pela variação que a gente tenha da incerteza de medição que a gente tem no termopar. Então, assim, por que não deu exato? Então, esgotar essa observação, pessoal, ela tem um valor gigantesco, seja na sua bancada de pesquisa, que daí você vai aprimorar ou minimizar esses teus erros inseridos, seja na indústria também, para você conseguir fazer uma observação real, mais próximo do real. Uma outra coisa também, que eu acho que foi uma que, de fato, eu acho que é um pouquinho mais difícil mesmo de interpretar, mas não impossível, é com relação à operação do módulo mesmo, quando está vinculado à alimentação de água. Vai estar todo mundo lá na Paracelso, a gente quer otimizar a operação desse trocador de calor e não observar que a alimentação de água não é independente, ou seja, não é de autonomia, por exemplo, do órgão que está operando aquele módulo, a universidade, ela depende da Sanepar, e essa flutuação pode ocorrer durante a emissão dessa vazão dentro do trocador de calor, que é um processo de transferência de calor, né, é um processo sensível, ele também deveria ser pontuado. Assim, mas professora, eu estou vendo o rotâmetro, ótimo, está vendo o rotâmetro, mas o controle daquela vazão é manual. Então, significa que, além da flutuação da vazão dessa linha, eu posso ter uma falha do operador. Olha, a pessoa mediu lá, mas ela não ficou de olho no rotâmetro.
Então, isso vai se agregar à justificativa dos pontos em que a simulação deu diferente dos dados coletados. Pessoas, vão falando comigo, tá? Vão falando, se tiver discordar ou quiser complementar. Essa daqui também é uma observação, como eu falei, né? É um pouquinho mais difícil, de fato, a percepção, é um pouquinho mais madura. Essa de fato é mais madura. Falei assim, professora, eu não sabia. Falei assim, gente, nós estamos aqui como professora, a gente tem aluno, a gente está acessível. Então, até quando você fala assim, professora, eu não sei se eu consegui justificar ou esgotar todas as minhas justificativas, me ajude. Me ajude. Eu não estou enxergando, eu estou conseguindo desenvolver só como cálculo. Aonde que eu posso agregar? Porque essa é a diferença de alguém que está fazendo só exercício mecanicamente e me entregando relatório, de um engenheiro que de fato sabe o mundo que ele está. E um outro detalhe também, pessoal, e esse daqui, a dificuldade para mim não seria muito grande com relação à forma construtiva. Pessoas, aqueles modelos que vocês viram, que vocês veem lá com o Joel, eles seguem uma regra, né? A norma temas de trocador de calor. Essa variação, quando vocês colocam dentro do simulador, você já vê que é diferente. Então, assim, eu estou vendo agora uma incompatibilidade da minha forma construtiva real e com que o simulador me oferta. Claro, o simulador ele está aí para um evento comercial, né, e não para um ajuste pedagógico, né. Então aqui a gente vê também uma outra justificativa, a qual eu consigo pontuar que, ó, os meus dados que eu tenho no mundo real, ele não vai ser exatamente aqueles que eu vou estar inserindo dentro da minha simulação. E isso tem que ser justificável. O último ponto, pessoas, aqui foram pouquíssimos grupos que colocaram, eu acho que só um grupo colocou, bem observado, professora, isolamento térmico poderia ser melhor. Legal, isolamento térmico poderia ser melhor. Então tá, existe uma baixa eficiência com relação ao isolamento térmico. Olha só, isolamento térmico a gente faz com vácuo, né? Falei assim, professora, você já pensou na possibilidade desse selo que você tem, desse envolutório que você tem nesse trocador de calor de vácuo, ele tem um vazamento? Ele tem um vazamento, apesar que o vazamento é para dentro, né? Eu formo vácuo. Já pensou se a estanqueidade desse sistema não está sendo mantido? Por isso que eu tenho falhas no isolamento, e não só essa relação que eu tenho de perdas térmicas para o mundo real? Ou, professor, olha, uma outra possibilidade é, se você está vendo que essa tua eficiência de isolamento não está legal, procura aumentar acentuar o vácuo, acentua. Vai lá na bomba e tenta regular essa questão. Então, aqui é uma observação que foi super bem pontuada, pouquíssimos grupos fizeram, mas também eu ainda poderia falar assim, gente, mas e se eu posso melhorar, até isso que eu estou perguntando para vocês, eu vejo muito no que eu estou vendo lá em TCC1, né, a minha formação, tal qual, anos atrás, né, eu não fui alimentada da técnica em si de estudo de caso, mas o meu estudo de caso foi da vivência, né, então isso que eu estou perguntando, e se, o que eu posso fazer, vem da técnica lá, né, tipo, da técnica dessa observação de você pontuar esses sintomas que a gente está vendo no equipamento, né, são sintomas, e a partir daí a gente conseguir justificar eles matematicamente ou fisicamente. Pessoas, deu para entender? Querem fazer algum comentário? Estão me ouvindo? Está todo mundo vivo? Então, sim, professora. Deu para entender. É só algumas questões, por exemplo, às vezes para mim fica um pouco... Não sei nem se é sem sentido, mas, por exemplo, quando você fala a gente analisar se o isolamento tá bom, se o vácuo tá bom. Eu não me lembro de ter sido passado essa pressão de vácuo ali no vídeo. Talvez tenha passado de relance, eu não tenha percebido, porque não era o foco do vídeo de experimento, né? Então, assim, por a gente estar no EAD, fazendo lab, a gente está assistindo um vídeo, fazendo relatório, talvez, assim, para mim, pelo menos, fica um pouco solta essa questão de eu ter que analisar o que poderia ser melhor no módulo que está lá na UTF, sendo que eu estou aqui na minha casa fazendo, e eu só tenho um vídeo para ligar uma coisa na outra.
Então, isso talvez fique um pouco confuso. Eu entendo completamente o que você está falando, assim, eu acho super válido, sim, mas eu acho que talvez isso seja uma dificuldade que eu vejo no meu caso, por exemplo. Sim, eu acho que pode ser geral, Schwartz, pode ser geral. Sabe, por isso que eu falei que nem essa do rotâmetro, a gente chegou até a conversar. E assim, eu vejo que você é um cara super observador. Se você está sentindo dificuldade, é que de fato existe a dificuldade. Existe a dificuldade. Só que, como eu falei, assim, essas semanas vão passar, né? A gente vai começar a jogar. Se vocês não abrirem, não tentarem, que nem a gente, né? Tentar dar espaço, abrir diálogo para você, professora, eu só estou conseguindo calcular. Me ajuda a entender o que eu posso melhorar nisso. A gente está aqui para isso. Então, eu acho que vale a pena. Quando eu vejo que Lab, às vezes, vem carregado só desse jeito, em momento nenhum foi me ofertado a possibilidade. Falou assim, gente, vamos tentar fazer diferente, assim, eu fico meio triste. Então, vocês entenderam que o universo de Lab, seja a prática que vier, ela tem alguns detalhes que, de repente, a gente consegue esgotar mais o estudo, vendo esse cenário, a partir do momento que a gente vá conversando. Então, vai variar, práticas vão variar aqui, né? Algumas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis. Essa, por exemplo, é uma que no início eu já falei, olha, essa vai exigir mais. Quando chegar em destilação, eu vou procurar pontuar já para vocês algumas coisas, assim, eu vou pontuar antes, para tentar incentivar em vocês não só fazer cálculo. Só um feedback em relação a isso também, isso é uma coisa que eu acho que em Lab 1 a gente conseguia discutir menos que aqui em Lab 3, porque aqui as práticas são naturalmente mais complexas, né? Então a gente está com, não sei nem se é uma dificuldade, mas assim, tendo que se forçar a fazer essa discussão e exaurir cada resultado. Então, discutir realmente cada coisa, fazer a comparação entre as coisas, dar uma proposta de melhoria do equipamento, porque, não sei, lá em Lab 1 eu sinto que tinha menos coisa para melhorar que aqui em Lab 3 os equipamentos. Tem menos oportunidades. Então, isso é uma coisa realmente que eu acho que está sendo rica da gente pensar e conseguir evoluir nesse sentido, de realmente discutir os resultados e não só apresentar. Então, só para dar o feedback. É isso aí, Schwartz. Lá em Lab 1, eu vou cobrar de vocês coisas até mais básicas, que eu vou cobrar agora. Resumo, ainda vocês ainda estão pecando. Lá em Lab 1, a gente vai lá na peleja, vai lapidando vocês com relação ao formato, a exaurir um pouco o texto, vai corrigindo o erro de português, figura acima abaixo que o Vitor odiava, todos aqueles negócios lá. Então, assim, foi uma primeira pancada que a gente leva em Lab 1. A partir do momento que vocês vão crescendo, é para estar mais robusto, né? Os lábios não é para ser diferente, serem iguais, né? É para ser mais robusto, né? Por favor, estão se formando. Então, agora o nível de dificuldade, de fato, Schwartz, é maior. E faz sentido, uma disciplina, ela tem que existir e agregar. Se ela não está te agregando nada, por que eu preciso dela, né? Então, vai acontecer. E as disciplinas, as práticas vão variar, que nem essa que eu estou passando hoje, ela é mais simples. Ela, se vocês vão ver que ela é naturalmente mais simples. Mas eu vou me procurar, tipo, agregar mais com vocês, a partir do momento que eu sentir que a prática é um pouco mais pesada e os ambientes, o cenário vai enriquecer mais a argumentação de vocês, eu já vou avisar. Daí, se vocês não conseguirem descrever, me procurem, como aconteceu no trocador de calor. Alguns grupos me procuraram e foi mais de uma vez. A gente conversou mais de uma vez. A Rafa também foi mais de uma vez, foi mais de um membro do grupo. Então, assim, a gente vai conversando até conseguir retirar tudo isso que está dentro de vocês. Está dentro de vocês isso daí, pessoas. Está dentro de vocês. É a questão do... Mas e se, né? Tipo, eu posso... Essa relevância. Tudo bem, pessoas? Tudo bem? Que daí eu vou falar de resumo. Tudo bem, prof. Então vamos lá. De novo, se a Cid estivesse aqui, cara, vou chamar a Cid para falar do resumo. A Cid que falou de resumo para vocês, olha só. Deixa eu pegar aqui, projetar. Opa. Projetar. Pessoas, né? Vamos lá. Quando a gente fala de resumo desse formato que a gente trabalha, o relatório de Lab, né? Resumo é, de fato, um resumo, né? Eu vejo, assim, teve algumas redações que foi maravilhosa. Eu vi de vocês, que
porque eu peguei vocês lá em Lab 1 e hoje eu vejo que redações melhoraram. Mas com relação ao formato do resumo, o resumo é, de fato, um resumo. Se pegar esse daqui, eu peguei agora em português, a Cid pegou para vocês em inglês na época, né? Mas vou falar aqui. Então, aqui, ó, ele dá uma introdução, eles falam que as pilhas podem causar danos ao meio ambiente, rararará. Então, aqui é como se fosse uma introdução, né? E, no entanto, esses itens, né, que podem causar danos ao meio ambiente, eles podem ser reaproveitados, né? Então, aqui ele faz uma pequena introdução química, a qual ele começa a apresentar o objetivo do trabalho, né? Então, ele faz uma justificativa e entra no justificativa do trabalho. Eu sei, pessoal, aqui é um artigo, mas, assim, o que eu quero contextualizar é que o resumo é, de fato, um item de resumo, né? Então, ele tem uma contextualização, ele apresenta o objetivo, aqui ele vai falar da técnica. Então, aqui foram ensaios cinéticos de degradação do azul reativo 5G, ele descreveu, falou ainda um pouquinho mais do trabalho experimental, aqui foi um planejamento experimental, análise estatística do resultado. Aqui já começa a fazer um pouco da conclusão. Foi observado, desculpe, da discussão, foi observado, dos resultados, aliás, foi observado o catalisador tem seu melhor desempenho em meio ácido. Beleza. O ponto ótimo de degradação, lá. Assim, aqui olha a conclusão, assim é possível gerar uma estratégia eficiente de gestão de resíduos sólidos para tratamento de resíduos líquidos. O que eu tentei contextualizar aqui, pessoal, é essa parte do resumo, né, essa primeira justificativa, um cenário, o objetivo, um pouco da técnica que foi utilizado, um pedaço da discussão e encerramento. Isso daqui ele ainda foi pontuado com valores numéricos para justificar a relevância aqui do teste. Olha, deu super legal, valeu a pena. Esse valor numérico, eu estou vendo que alguns não estão inserindo. É claro que não tem como levar tudo para esse ambiente do resumo. Não dá para levar tudo. Mas os valores numéricos, pessoas, nós somos engenheiros, a gente ainda precisa carregar. Então, eu só peço cuidado no momento que vocês forem contextualizar o resumo. Ok? Tudo bem, pessoas? Beleza? Estão vivos? Beleza, professora. Então, vá. Beleza. Galera, vamos começar com a prática, então, tá? Para não pegar muito tempo aí de vocês. Hoje a gente vai trabalhar com torre de resfriamento. É uma prática que não pertence, desculpe, um módulo que não pertence ao campus de Londrina. Então, ele está dentro daquele projeto do REA. Mas ficou super claro, tem o recurso audiovisual, as imagens, então está dentro daquilo que a gente espera do vídeo, né? Melhor do que a gente fez dos vídeos caseiros. No item de pré-relatório, que vem, né, do objetivo de vocês recordarem ou contextualizarem o equipamento que a gente vai trabalhar, eu pergunto o que são torres de resfriamento, citar uma aplicação industrial desse equipamento e identificar os potenciais riscos que oferece esse equipamento e as medidas que devem ser adotadas em tal situação. Aqui, pessoal, toda vez que a gente pensa em risco, lá de Lab 1, a primeira coisa que a gente faz é a fonte. A fonte. Elétrico, a superfície aquecida, qual é a fonte? A partir do momento que você observa a fonte, você começa a observar se isso é algo de fato possível de acontecer, ou seja, é um risco baixo, é um risco médio, e caso tenha alguma aplicabilidade disso, fala assim, nossa, o risco de se queimar é gigantesco, eu preciso de uma luva. Isso aqui até a gente já discutiu, isso lá em Lab 1, enfim, mas só para contextualizar. Novamente, pessoal, fica com dúvida, pode perguntar, né? A gente está aqui para isso, porque é uma forma de vocês exercerem, às vezes, o certo e o errado, exercer o certo, não digo certo ou errado, mas talvez a observação ou maiores observações dentro de um ambiente que ainda é controlado, né? Vocês estão dentro da academia. Vale a pena a gente exercer isso daí. Bom, eu só vou contextualizar um pouco essa história da torre de resfriamento,
Porque talvez a gente vê muito a respeito de trocador de calor, da parte mesmo de refrigeração, às vezes a torre mesmo de resfriamento, ela fica um pouquinho deslocada desse contexto, tá? Bom, existe uma torre de resfriamento, seja num processo industrial, seja também, às vezes, em shopping center, para resfriar a água, né? Então, aqui a gente utiliza um circuito de convecção forçada, que a gente está vendo as hélices, para conseguir resfriar a água. Então, essa água, o que a gente imagina? É uma água que está em circuito fechado e ela vai servir para atender, por exemplo, resfriar os condensadores, na sua portuguesa aqui está horrível, apoiar os condensadores, evaporadores, ou qualquer outro sistema que precise de água para resfriar. Especificamente os chillers, que pode trabalhar com processo de condensação à água, precisam de água resfriada, tá? Então, é um procedimento que a gente utiliza para manter sempre a água naquela temperatura adequada para entrar, por exemplo, no trocador de calor, né? Para a gente manter esse sistema funcionando. E como que ele funciona? Ele vai funcionar em termos de contato entre essa água que está vindo aquecida e um ar atmosférico, ou seja, né, esse processo de resfriamento, ele está sempre vinculado à condição atmosférica. A tua água de resfriamento, numa torre dessa, ela vai sair tão fria, tanto quanto o ambiente, ou seja, a condição atmosférica permitir. A gente utiliza aqui um sistema com duas possibilidades. Essas hélices, ou eles podem estar aqui na parte de baixo, para um processo de convecção forçada, ou ele pode estar em cima, tá? Que daí eu vou mostrar. Mas a entrada de água normalmente vai manter a mesma possibilidade. Entrada de água acima da torre, que passa por um processo de calha, um sistema de distribuição dessa água, para ela cair num processo mais distribuído. Se ele é distribuído, é a área de contato, né? Eu estou aumentando a minha área de contato, vai passar por uma espécie de um enchimento. O enchimento é um acessório mecânico que vai permitir acentuar esse contato dessa água quente com o ar atmosférico que é captado, né? Então, aqui a gente tem a água quente em cima, o ar resfriado coletado embaixo, por diferenças de densidades, né? A gente tem o ar acendendo, esse líquido caindo, e nesse momento a gente tem esse processo de transferência de calor e massa, eventualmente, se alguma coisa for arrastada, já que a gente tem um processo de troca de calor sensível e latente, né? Existe essas duas possibilidades. Então, o que a gente trabalha num processo de convecção forçada? Às vezes pode ser natural, às vezes existem torres que operam em convecção natural, mas normalmente a convecção é forçada. Ok? Pessoas, tudo bem? Tudo bem, pessoas? Tudo bem, prof. Queridos, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Beleza, professora, entendi que eu tenho entrada de ar por baixo, entendi que eu tenho entrada de água quente por cima, entendi que tem enchimento que vai aumentar a minha área de troca térmica, beleza. Aqui eu tenho a minha água resfriada, então aqui eu tenho o meu processo já da minha água já efetivamente mais fria, e para essa coluna funcionar de maneira adequada, eu ainda preciso colocar água de reposição, que a Rafa sabe que eu chamo de água de make-up, porque a gente tem ainda perdas por evaporação dessa água, então o nível pode variar, então eu vou lá e ainda coloco um pouquinho, e
tratamento químico que talvez seja necessário. Normalmente algum biocida, normalmente, porque aqui a gente tem possibilidade ainda de manifestação microbiológica, e se você formar algum biofilme nesses trocadores de calor, você perde completamente a sua área de troca térmica. Então, a gente evita esse tipo de situação. Então, aqui só mais alguns detalhes com relação à torre de resfriamento. Ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Aqui eu tenho quatro hélices, né? Então, aqui eu falei que as hélices podem ser na parte de cima, eu vejo como mais comum. Mas, enfim, essas são as configurações. E a torre da gente, professora? Beleza, vocês vão ver lá no vídeo a operação dessa torre de resfriamento. Ela é bem simples, tá? Eu tenho uma bomba que vai fazer a transmissão dessa água. Ela tem um rotâmetro, né, tem um medidor de vazão, tem uma válvulazinha de controle manual, e ela descarrega numa caixa, aqui, ó, no recipiente. Esse recipiente vai acumular a água, ela tem uma resistência elétrica, então o processo de aquecimento aqui é um sistema elétrico. Esses STs, pessoal, são leitores de temperatura que eu tenho de ponto a ponto. A operação desse módulo, ela é feita através de uma CPU, ou seja, ela precisa de um computador para fazer a leitura dessas temperaturas. Então, aqui eu aqueço a água e consigo jogar ela aqui no topo da torre, né? Aqui a gente está jogando a água quente no topo da torre. Beleza. Essa outra seção aqui, pessoas, essa seção aqui do lado esquerdo, eu tenho um ventilador, então aqui ele vai fazer a captação desse ar, do ar atmosférico, e vai fazer a circulação desse ar por esses recheios aqui. Então, a gente vai ter o princípio que eu mencionei para vocês, essa água quente caindo numa espécie de uma calha, ela vai escorrer, né? Vai escorrer, e esse ar captado no meio do ambiente, um pouco mais frio, ele vai acender e vai fazer essa transferência de calor. O circuito aqui, se eu não me engano, ele é fechado, vão ver a água recirculando, e a gente vai fazer essas medições. Tudo bem? Depois vão perguntando. Então, aqui é a imagem, então aqui eu tenho a minha caixa, onde eu estou acumulando a água, que ela é aquecida por um sistema elétrico. A gente tem a bomba que faz a circulação dessa água aquecida do topo da torre. Aqui é a caixa, né, onde a gente tem o acúmulo dessa água aquecida no topo da torre. Aqui são as calhas, onde a gente vai fazer a distribuição dessa água, e aonde o ar atmosférico também vai passar, e esse aqui é o ventilador. Tudo bem? Pessoas com a coisa vão conversando comigo, tá? Então, aqui só mais uma foto aqui desse sistema elétrico aqui do ventilador. Legal. Então, o que eu tenho de temperatura? Bom, a gente tem as vazões, né? A gente tem a vazão. Então, a gente tem temperatura do reservatório, entrada do fluido da torre, temperatura de bulbo úmido, que a gente vai apresentar, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido na saída do ar, temperatura de bulbo seco na saída de ar e temperatura de saída de água da torre. Então, a gente tem várias temperaturas. Tá, mas o que eu faço com isso, né? O que eu consigo fazer com tantos dados? A prática, ela visa a gente entender um pouquinho mais do funcionamento da coluna, da torre de resfriamento, que foi o que eu mencionei para vocês vão ver lá no vídeo certinho, e aplicar o balanço de massa e energia. Então, essa prática não é difícil, pessoal. Não é difícil. Vocês vão utilizar o conceito que vocês já sabem. E como que eu faço isso? Eu vou delimitar uma área, eu vou selecionar um cenário, um volume de controle, né? E vou elencar aqui as minhas correntes. Então, eu tenho uma corrente de água que entra, corrente de água que sai, corrente de ar que entra, corrente de ar que sai. Eu vou enumerar essas correntes e vou aplicar um balanço de massa e energia. Só que antes da gente aplicar esse balanço de massa,
e energia, é interessante a gente estipular algumas condições que vão simplificar essa metodologia de cálculo, né? A gente vai dizer que a vazão máxima de ar seco vai permanecer constante. O ar seco e o vapor de água são gases ideais nessas condições, a gente vai assumir essa idealidade. As variações de energia cinética e potencial a gente vai assumir como desprezível, não há trabalho, e a gente vai assumir a torre e a diabática. A gente está numa condição bem ideal, mas para esse sistema água e ar, nessa condição atmosférica que a gente está trabalhando, vai funcionar bem. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui já é conhecimento de vocês, eu só vou fazer uma introdução. Então, a gente consegue ponderar, dá para fazer o balanço de massa do ar seco, da água, ok? Aqui eu também não vou entrar em detalhes, porque isso aqui faz parte do conhecimento de vocês, e também aplicar o balanço de energia desse sistema. Então, também o balanço de energia também já é conhecimento de vocês. Então, o que eu preciso, ou melhor, né, o que a prática visa? Encontrar a saturação da torre ao fim do experimento através da carta psicométrica, relacionando as temperaturas de bulbo úmido e seco. Realizar os balanços de massa de ar e água e o balanço de energia da torre para encontrar a vazão mássica de ar necessária para a operação da torre e a vazão volumétrica de ar na entrada do sistema. Comparar e analisar os dados obtidos e o valor fornecido pela interface. Aqui para a gente verificar, né, se de fato essa condição ideal que a gente aplicou tem alguma relevância. Calcular a vazão mássica de água resfriada, que é coletada e enviada ao reservatório, e a vazão mássica de água evaporada. Calcular e analisar o percentual de água que é conservada no sistema, comparando com o valor de saída de água resfriada e o valor que foi evaporado. Pessoas, para essa prática eu estou usando o CGEL. Ficou todo mundo quietinho de novo? Estão todo mundo vivo aí? Vitor, ai, tá com a câmera aberta. Ô, professora. Agora que a senhora viu que eu estou com a câmera aberta? Não, eu estou lá falando, eu não vejo ninguém, né? Fica Tamo aí. Essa prática é mais simples, tá? O Schwarz sabe fazer até de cabeça já essas contas aí, ó. Nem tanto, professora. Eu já fiz de cabeça aí, ó, já deu tanto. Só por causa da carta psicodélica, né? O teu amigo chama a carta psicodélica. Queridos, se ficar alguma dúvida, é só olhar o vídeo. Precisar de ajuda, daí o meu horário é na terça. O PA precisar, manda e-mail, dá sinal de fumaça, eu ajudo. Mas eu vejo que essa prática vocês não vão ter muita dificuldade, não. Professor, eu fiquei com dúvida na parte do resumo que você mostrou. O nosso relatório tem resumo? Porque no template não tinha, e a gente não apresentou nem no primeiro, nem no segundo, nem nos critérios avaliativos, tinha correção para resumo. Alguma coisa, alguém apresentou um resumo lá. Mas eu até tenho que conferir isso. Deixa eu entrar aqui. Que até eu fiquei com dúvida, Matheus, na hora que a Lari falou, mas eu fiquei quietinha. Porque, na verdade, eu dei uma enxugada no relatório e eu tirei o resumo. Lari, me desculpa. Não, mas alguém mandou o resumo. Eu acho que a pessoa deve ter seguido o relatório de Lab 1. Quem me manda resumo pode achar que o resumo tá ótimo, mas é que eu pulo o resumo e vou direto pro resto. Mas é muito importante, eu vejo que é muito importante saber fazer um resumo, igual a Lari falou. Só que, Lari, me desculpa, eu tirei do nosso. Fala assim, você falou, mas olha, você falou bonito, tá bom? Mas assim, gente... Você falou bonito, porque dos resumos que eu já li, não desse semestre, acho que teve semestres anteriores que mandaram, eu até me fingi de morta, mas acontece que tava, tipo assim, o resumo não tava com nada do que a Lari falou que é para ser, e realmente eu vejo que eu corrigi agora os trabalhos do SACE, CIT, lá que a gente faz parte, e lá também tem muito esse problema na parte do resumo. Talvez, né, Lari, já que eu tirei para esse semestre o nosso resumo aqui, talvez até para o próximo pegar mais no pé dessas criançadas aí, porque realmente estão precisando, eu vejo isso lá também, lá no SACE CIT, até mesmo, às vezes, quando a gente pega artigos de revistas até internacionais, às vezes tem esse problema no resumo no geral, hein? Não é só com a gente, não. E é muito importante, né, Lari? Pois é. Assim, a professora dormiu em Lab 1, tá em Lab 3, né, falando de resumo. Alguém me deu resumo.
Alguém me deu o resumo, agora eu vou voltar lá. Vou voltar lá. Mas também, né, Lari, se for o caso, a gente inclui o resumo lá e manda um e-mail para todo mundo, vamos fazer resumo, vamos corrigir resumo também. Agora, uma coisa que a Lari falou que eu acho muito importante, gente, eu não sei, sinceramente, igual a Lari falou, elas pegam no pé lá em Lab 1. Quando vocês chegam lá em tratamento de resíduos, quantas vezes eu falo lá naquele estudo de caso, amor de Deus, não coloca a tabela a seguir, não coloca a figura abaixo, ou então ainda tem gente que fala tabela 3 a seguir, figura não sei o que, tipo, figura 2 acima. E eu falo, gente, isso é a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, corrige também no relatório, a Lara e a Cid também já pegam muito no pé. E vocês fazem isso, povo? Silvia, para de gravar. Isso, para de gravar o pinto, né? Para de gravar, vamos lá para a conta secundária agora. Vamos sair da finalização. Então, beijo, queridos.